Tem uma frase que nós nos acostumamos a ouvir desde muito criança, que é: nem tudo que parece ser é. E essa frase nunca fez tanto sentido depois que eu terminei de ler A Última Casa da Rua Needles. E realmente nesse livro, tudo o que parece ser, na verdade não é, a começar pelo gênero. Aqui nós somos apresentados ao Ted, que é um cara meio excêntrico que vive em uma casa em condições precárias. Nessa casa ele vive com a sua filha Lauren e com a sua gata Olivia. Alguns anos antes, o Ted ele passou a ser suspeito do desaparecimento de uma garotinha na beira do lago perto da sua casa. A casa do Ted foi revistada, ele saiu em diversos jornais, mas por falta de provas, ele acabou saindo do radar de suspeitos. Acontece que no presente, a Didi, irmã dessa menina desaparecida, ela passa a morar na casa ao lado da de Ted. E isso não é mera coincidência, porque a Didi ela tem um plano. Ela quer acompanhar de perto todos os passos do Ted, porque ela acredita que a sua irmã, mesmo depois de anos, ainda está viva e que ela vive debaixo do teto de Ted. Eu te contando essa sinopse, parece que eu tô te falando de uma mera história de suspense. Mas lembre-se, nem tudo que parece ser é. Aqui a autora até trabalha com o suspense como plano de fundo no começo da história. Mas na medida que você vai passando pelos capítulos, você começa a perceber que você está sendo arrastado para uma história muito mais séria que vai nos levar a uma reflexão muito maior do que parece. Eu até entendo quem teve uma grande dificuldade de se apegar a essa história no começo do livro. Afinal de contas, ela é narrada em primeira pessoa por diversos personagens diferentes. Aqui nós temos como narradores o Ted, nós temos também a gata Olivia e também nós temos a Didi. E em algum momento da história, a Lauren também vai começar a contar suas versões dos fatos. E é exatamente por isso, por cada personagem contar as suas versões dos fatos, é que a gente começa a se confundir um pouco, até mesmo porque muitos dos personagens ali, exceto a Didi, eles têm até uma maneira lúdica de contar pra gente o que está se passando na história naquele momento. Afinal de contas, a gente tá falando de uma gata que tá narrando uma história, não é mesmo? É um tipo de narrativa que foge muito dos padrões, e por isso nós não estamos acostumados com esse tipo de narrativa. Mas o que eu posso te dizer, sem dar o menor spoiler, é que vá a fundo, porque até isso faz total sentido para a história toda. Eu acredito que até essa forma de contar a história faz você ficar um pouco confuso se aquilo é real ou não. Se o que está sendo contado pra gente é verdadeiro ou não. E mais uma vez a gente chega ao ponto de que nem tudo que parece ser é. Infelizmente eu não posso elaborar mais muita coisa a respeito desse livro, justamente para que você não perca o fator surpresa dessa experiência de leitura. Esse vídeo acaba por aqui caso você ainda não tenha lido esse livro e não quer tomar spoiler. Mas se você leu esse livro e quer bater um papo comigo sobre as nossas perspectivas, continua aqui. Quando eu me deparei com essa narrativa confusa, eu logo entendi, logo matei a charada que nós tínhamos ali algum personagem com múltiplas personalidades. Embora eu tenha apostado no Ted como uma pessoa fragmentada logo no início, teve muitos personagens ali que me confundiram bastante, como foi o caso da gata Olivia e até mesmo a personalidade real da Didi. Propositalmente, a história nos leva a acreditar que a Lauren ela é realmente a irmã sequestrada de Didi. Mas vocês não começaram a desconfiar de alguma coisa quando a Lauren ela simplesmente aparecia ou sumia do nada, sem bater na porta ou aparecer de algum lugar? Com pouquíssimas características dos personagens mostradas pra gente, principalmente pelo fato de que a Lauren e a Olivia, elas se enveredavam mesmo ali pro lúdico, as pistas deixadas pelo autor ao longo da história foram ficando cada vez mais explícitas. E sobrou exatamente pra Didi pra nos mostrar que realmente nem tudo que parecia ser era. E é interessante perceber como a autora trabalhou para que a Didi ela acreditasse veemente na mentira dela.
Mentiras essas que a sua própria mente passou a acreditar serem reais justamente para que ela não sofresse tanto pela culpa. Apesar que, quando eu terminei essa leitura, eu me peguei pensando se a Didi ela realmente acreditava na mentira que ela inventou para si ou se ela só queria encontrar um culpado para transferir a sua culpa. É uma leitura que acaba fazendo a gente sentir vergonha por ter passado tanto tempo da história acreditando que o Ted ele era realmente um culpado, quando na verdade ele era a maior vítima dessa história. É muito difícil você sair desse livro sem se sentir tocada. Até mesmo porque é muito perceptível que a autora ela teve muito cuidado e muita delicadeza para fazer a construção do Ted. E também para nos colocar numa arapuca ali de julgamento sobre o que é ou não, o que parece ser ou não é. E antes de ir embora desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e me contar aqui nos comentários o que você achou de A Última Casa da Rua Needles. E se por acaso você chegou aqui agora, não se esqueça de seguir o meu canal, ativar o sininho e todas aquelas coisas. Beijos e até o próximo vídeo.